A minha mulher sussurrou-me ao ouvido para eu me esconder num canto, porque o meu fato azul velho a envergonhava perante a elite de Sintra. Ela pensava que eu era um ninguém. Ela não reparou como o pai do noivo empalideceu quando viu os meus botões de punho. Não eram apenas acessórios. Eram um passaporte para um mundo com o qual a minha mulher só podia sonhar. E quando o homem mais influente da sala passou por ela para me apertar a mão, o mundo perfeito dela começou a desmoronar-se. O fotógrafo nem sequer tinha baixado a câmera quando a Beatriz cuspiu aquelas palavras por entre os dentes, como veneno numa colher de prata. Ela disse que eu podia ter feito um esforço maior. O tom dela tinha aquele ardor doce que ela guardava para quando havia testemunhas por perto. Sorrisos por fora, podridão por dentro. Ela não esperou pela minha resposta. Nunca quis saber, na verdade. Os dedos dela ajustaram o colar de diamantes que nem sequer era dela. Apenas emprestado de uma amiga para as fotografias. Era só isso que lhe importava. Impressões, não pessoas. Era o casamento da irmã dela numa quinta de luxo em Sintra, e tudo ali gritava perfeição artificial. As orquídeas importadas de Amsterdão. O champanhe que custava mais por garrafa do que o meu fato tinha custado há 15 anos. E aquele quarteto de cordas miserável arranhar uma peça estéril de Vivaldi, como se isso significasse alguma coisa para alguém. Toda a gente estava vestida como se estivesse a fazer um teste para um documentário real. E ali estava eu, num fato azul marinho simples, feito à medida numa época em que os jornais ainda importavam. Pensariam que eu estaria envergonhado. Afinal, esse era o objetivo do comentário dela. Cortar-me, reduzir-me ao tamanho insignificante em frente à família de alta sociedade dela. Mas eu não pestanejei. Não sorri. Nem sequer olhei para ela. Isso fazia parte do jogo. Não lhe dar essa satisfação. Eu não estava ali por ela. Também não estava ali pela família dela. Eu estava ali porque ela insistiu, disse que pareceria estranho se eu faltasse a mais um evento da família. Palavras dela, não minhas. Estranho. Como se ela alguma vez se preocupasse com as aparências até ao momento em que isso significasse que ela poderia passar vergonha por associação. Mantive as mãos nos bolsos, derivando para o canto de trás do salão de baile, contente por me tornar parte da mobília. Foi então que o pai do noivo viu. Não a minha cara. Não a minha gravata. O meu punho. Mais especificamente, os botões de punho. Os olhos dele estreitaram-se. O maxilar dele parou de mastigar. Ele semicerrou os olhos e deu um passo em frente, como se estivesse a olhar para um artefacto de museu que não esperava encontrar numa loja de penhores. Ele inclinou-se ligeiramente, confirmando algo e depois, como se alguém lhe tivesse atirado água gelada pelas costas abaixo, ficou pálido. Ele agarrou o filho pelo cotovelo a meio de uma conversa, arrastando-o para longe de um bate-papo com o conservador do registro. A minha mulher não reparou. Estava ocupada a dar beijinhos no ar a uma prima qualquer num Dior alugado. Eu não precisei de ouvir a conversa toda. Apenas a primeira frase, murmurada num sussurro áspero que ainda assim cortou a música de fundo. Ele disse que aqueles eram botões de punho personalizados dos Hotel Jude. Perguntou ao filho se ele sabia quem eu era. Foi aí que o burburinho começou. Vejam, o problema com os símbolos é o seguinte. A maioria das pessoas trata-os como decoração. Mas em certos círculos, círculos muito, muito específicos, esses sinais não estão à venda. Não estão online, nem sequer catalogados. Foram um conjunto feito sob medida, oferecido uma única vez sob condições muito discretas numa mesa de negociações privada em Zurique. E apenas algumas pessoas na Terra sabiam o que eles significavam. Uma delas, aparentemente, era o pai do noivo, o Dr. Fontes. Eu não reagi, apenas fiquei parado com um copo de água com gás na mão, acenando educadamente para ninguém. Deixem a tempestade começar. A ironia era deliciosa. A Beatriz pensava que eu usava aquele fato velho porque não tinha nada melhor. Pensava que isso a fazia parecer melhor por comparação. Ela nunca reparou nos botões de punho. Nunca quis saber. Pensou que eram algo que eu tinha apanhado numa liquidação qualquer. Ela estava errada.
E não apenas sobre os botões de punho, sobretudo. Na cabeça dela, ela tinha casado com um homem aborrecido, um homem inofensivo, um homem que estaria sempre, silenciosamente e sem destaque, abaixo dela. Um homem de fundo. Mas agora, um sussurro, um tique no rosto do velho magnata, e de repente, eu já não estava no fundo. E ela nem tinha reparado. Ainda não. Os casamentos são coisas barulhentas. O tilintar de copos, risos forçados, discursos ensaiados demais e muitos sorrisos com dentes cerrados. Mas por baixo disso, há um tipo diferente de som. O farfalhar de nomes sussurrados, a inclinação de cabeças, a mudança de poder sem uma única palavra dita em voz alta. Apanhei o primeiro tremor durante os votos. Duas damas de honor lado a lado, com os apanhados rígidos o suficiente para sobreviver a um furacão, inclinaram-se uma para a outra. Uma sussurrou algo atrás de uma mão manicurada. Os olhos da outra arregalaram-se e ela virou-se subtilmente na minha direção. Depois, um padrinho, a meio de uma piada cara, parou antes do final. O olhar dele pousou em mim por um segundo a mais do que o normal. Ele desviou o olhar rapidamente, o final da piada evaporou-se na garganta dele. Puxou o telemóvel debaixo da mesa, com o polegar a mover-se rápido. Eu não me mexi, não ajustei a gravata nem verifiquei as mangas. Apenas deixei que olhassem, deixei que tentassem adivinhar, deixei que se interrogassem. A Beatriz, entretanto, estava no centro da recepção como um candelabro, brilhante, decorativa e instável o suficiente para deixar as pessoas cautelosas. Ela deslizava de convidado para convidado, com os elogios a seguirem-na como perfume. Ela estava radiante, mas não tinha reparado no escurecer à sua volta, porque o brilho já não era dela. Do outro lado da sala, o doutor Fontes já não estava a socializar. O vinho dele estava intocado num tabuleiro. Ele estava perto de um pilar de mármore, com a cabeça baixa e o telemóvel pressionado contra o ouvido. Não era uma chamada social, não com aquela postura. Os olhos dele voltaram a fixar-me, e ele virou as costas à sala. Foi então que apanhei outro. O tio dela, do lado da noiva, diretor de topo de uma firma de private equity cujo nome vocês só saberiam se tivessem 7 dígitos na conta de despesas mensal. Ele estava a meio de cortar o filé mignon quando me viu. O garfo parou no ar, a testa franziu-se. Podiam praticamente ver o arquivo na cabeça dele a girar, a tentar colocar-me. Que artigo? Que sala? Que negócio? A Beatriz costumava brincar a dizer que eu era esquecível. Tu apenas te misturas, dizia ela, como se fosse encantador. Ela não fazia ideia de quanto esforço é preciso para desaparecer até o momento em que deixamos de o fazer. E aqui está a parte que ela nunca percebeu. Há homens neste mundo que se vestem como sombras de propósito, que mantêm a cabeça baixa, não porque não têm nada a dizer, mas porque já disseram as coisas que importam em reuniões para as quais vocês nunca serão convidados. Cruzei o olhar com um homem num smoking cinzento escuro que parecia ter nascido com um fundo fiduciário. Ele acenou ligeiramente, mal se notou, e eu retribuí com a mesma expressão de nada. Nunca tínhamos falado. Provavelmente nunca falaríamos. Mas aquele aceno disse mais do que qualquer brinde. Disse, eu vejo-te. E disse, eu lembro-me. Porque alguns homens esquecem nomes. Mas ninguém esquece um par de botões de punho Rothschild. Não se alguma vez estiveram numa sala onde as decisões reais são tomadas. Não se sabem o preço, não o custo, mas o preço do silêncio. Voltei-me para olhar para minha mulher, ainda a conversar perto do bolo, a banhar-se numa tensão que já não era dela. O fotógrafo mudou a lente. Não para ela, para mim. O flash disparou. Ela nem sequer reparou, mas a temperatura na sala tinha descido 5 graus, e o foco tinha mudado. O doutor Fontes começou a atravessar o salão. Diretamente para mim. O doutor Fontes atravessou o salão de baile como um navio quebra-gelo num mar congelado. A multidão, que minutos antes competia desesperadamente por um centímetro da sua atenção, afastava-se agora com uma reverência instintiva. Ele não olhou para os lados. Passou pela própria nora,
a noiva radiante que esperava um elogio, sem sequer abrandar o passo. Passou pelo filho, que ficou com a mão estendida no ar, a agarrar o vazio, com uma expressão de confusão total no rosto. O homem mais poderoso da sala tinha um destino fixo e, para o horror silencioso dos convidados, esse destino era o canto escuro onde eu estava encostado à parede. A Beatriz viu isto acontecer. Claro que viu. Os olhos dela, sempre a rastrear o poder como um radar, iluminaram-se. Mas o cérebro dela, condicionado por anos de superficialidade, interpretou mal a situação. Ela pensou que o magnata estava perdido. Pensou que ele tinha vindo para aquele lado da sala por engano, ou talvez para admirar a vista do jardim, e que eu, o seu marido socialmente inábil, estava prestes a estragar o momento com o meu fato fora de moda e o meu silêncio habitual. Ela correu. O som dos saltos altos dela bater no mármore polido ecoou no silêncio repentino que caíra sobre o recinto. Ela colocou o seu melhor sorriso de anfitriã, aquela máscara de porcelana que ela usava para encantar investidores e influenciadores. Ela aproximou-se do Dr. Fontes com os braços abertos, pronta para o guiar de volta para a zona VIP, pronta para pedir desculpa pela minha presença ali, pronta para me empurrar para a sombra novamente. Mas o Dr. Fontes não parou por causa dela. Ele nem sequer olhou para ela. Quando ela tentou falar, quando abriu a boca para dizer alguma banalidade encantadora, ele levantou a mão direita. Um gesto simples. Curto. Brutal. Não foi um aceno. Foi uma ordem de silêncio. Ele parou-a sem lhe dirigir o olhar, mantendo os olhos fixos nos meus. A Beatriz congelou. A mão dela ficou suspensa no ar, o sorriso vacilou, e pela primeira vez naquela noite, a confiança dela estalou. Ele parou a meio metro de mim. De perto, ele parecia mais velho do que nas capas das revistas de negócios, mas os olhos eram os mesmos. Eram os olhos de um homem que tinha visto impérios financeiros ruir e sobrevivido para comprar os escombros. Mas naquele momento, naqueles olhos frios e calculistas, não havia arrogância. Havia reconhecimento. E, por baixo disso, havia medo. Ele não via o marido inútil da Beatriz. Ele não via um homem com um fato de há 15 anos. Ele via a noite chuvosa em Madrid, em 2012. Ele via a sala de conferências cheia de fumo onde o destino do banco da família dele foi decidido em 40 minutos. Ele lembrava-se de quem estava sentado à cabeceira da mesa naquela noite. Não eram os advogados dele. Não eram os consultores dele. Era eu. Ele lembrava-se de que fui eu quem delineou a estratégia de saída quando a dívida soberana ameaçava engolir tudo o que ele possuía. Fui eu quem lhe disse, com a mesma voz calma que uso agora, para liquidar ativos que a família dele mantinha há 3 gerações. Ele chamou-me louco na altura. Gritou. Ameaçou. Mas às 4 da manhã, assinou o papel. E 6 meses depois, quando os concorrentes dele faliram um após o outro, ele percebeu que aquela assinatura lhe tinha poupado 300 milhões de euros e o legado da família. Eu nunca pedi crédito. Nunca pedi uma percentagem. Apenas pedi discrição. O meu nome nunca apareceu nos relatórios. Eu era um fantasma, um mecanismo de correção de mercado que desaparecia antes do nascer do sol. Ele pensou que eu tinha desaparecido para sempre. Pensou que eu estava reformado numa ilha qualquer ou morto. Encontrar-me ali, encostado a uma parede numa festa de casamento em Sintra, a beber água com gás, deve ter sido como ver um fantasma voltar para cobrar uma dívida de alma. Ele não disse uma palavra. Não era preciso. Num mundo onde as palavras são baratas e os contratos são quebrados, os gestos são a única moeda forte. Ele endireitou a postura, ajustou o casaco do smoking e fez algo que fez o silêncio na sala tornar-se ensurdecedor. Ele curvou a cabeça. Ligeiramente. Apenas o suficiente para ser notado por quem sabe o que procurar. Uma vênia de respeito de um rei para o homem que constrói os tronos. Depois, estendeu a mão. A Beatriz estava ao lado dele, pálida, com a respiração presa na garganta. Ela olhava para a mão estendida do magnata, depois para mim, depois de volta para ele. O processador lógico dela estava a falhar.
Por que é que o homem mais rico de Portugal estava a estender a mão ao marido dela? Ao homem que ela dizia às amigas que fazia uns trabalhos de consultoria vagos? Eu pousei o meu copo numa mesa próxima. Limpei a mão imaginária no meu fato simples. E apertei a mão dele. O aperto foi firme. Sólido. Um pacto renovado sem tinta. A sala inteira prendeu a respiração. Os telemóveis que estavam discretamente baixados levantaram-se agora, a gravar. O fotógrafo, sentindo o cheiro a dinheiro, disparou uma rajada de flashes. A Beatriz tentou rir, um som nervoso e agudo que soou como vidro a partir-se. Ela tentou colocar a mão no braço do Dr. Fontes, tentou reentrar na fotografia, tentou reivindicar aquele momento como sendo dela. Ela disse algo sobre como nós nos conhecíamos, tentando inventar uma história no momento. Mas o Dr. Fontes virou-se lentamente para ela. O olhar dele não tinha calor. Era o olhar que se dá a um empregado que acabou de deixar cair uma bandeja de cristal. Ele não lhe respondeu. Em vez disso, virou-se de novo para mim e fez um gesto para o salão privado, a área restrita onde apenas os verdadeiros convidados, os donos do capital, se iriam reunir para fumar charutos e decidir o futuro da economia nacional enquanto os outros dançavam. Era um convite. Não, era mais do que isso. Era uma intimação para retomar o meu lugar à mesa. Eu não olhei para Beatriz. Não precisava de ver a cara dela para saber que o mundo dela tinha acabado de virar ao contrário. Comecei a caminhar ao lado do Dr. Fontes em direção à área privada. E enquanto caminhávamos, senti os olhares. Não eram mais olhares de pena ou desprezo pelo meu fato velho. Eram olhares de terror. Porque todos naquela sala, desde o banqueiro ao investidor imobiliário, começaram a fazer a mesma pergunta silenciosa: quem é ele realmente? E a resposta aterrorizava-os mais do que a ignorância. As portas pesadas de carvalho fecharam-se atrás de nós, cortando abruptamente o som estridente do quarteto de cordas e o burburinho dos convidados lá fora. O silêncio na sala privada pesava mais do que ouro. Aqui dentro, o ar era denso, saturado com o cheiro de charutos envelhecidos e couro antigo, mas, acima de tudo, cheirava a poder real. Não o tipo de poder que a minha mulher, a Beatriz, admirava, aquele que se exibe em fotografias nas redes sociais. Este era o poder que move fronteiras e derruba moedas, o tipo que opera na sombra e detesta a luz do sol. Havia 5 outros homens na sala, espalhados por poltronas de veludo escuro. Reconheci cada um deles. Eram rostos que apareciam regularmente nas sessões de economia dos jornais, homens que controlavam indústrias inteiras, desde a energia à banca. Num mundo normal, num mundo onde o fato faz o homem, eles teriam olhado para o meu vestuário desgastado com desdém. Mas quando entrei, a reação foi imediata e instintiva. Eles não riram. Eles levantaram-se. Um a um, puseram de lado os copos de cristal e endireitaram as costas, demonstrando o tipo de respeito nervoso que os alunos mostram quando o diretor entra na sala de aula sem aviso prévio. O Dr. Fontes dirigiu-se ao bar de Mogno e serviu 2 doses de um uísque que eu sabia ser mais velho do que a própria noiva. Ele não me perguntou como eu estava. Não perdeu tempo com banalidades sobre o tempo ou o casamento. Ele colocou um dossiê grosso de pele preta sobre a mesa baixa entre nós. A capa não tinha título, apenas uma data e um código alfanumérico que eu conhecia de memória. Era o Projeto Horizonte, uma fusão agressiva que estava a ser negociada em segredo há 6 meses entre 2 conglomerados europeus. A minha mulher, que neste momento devia estar do outro lado da porta a tentar espreitar pelas frestas, sempre pensou que eu era um consultor de logística falhado. Ela achava que eu passava os dias a organizar armazéns ou a verificar rotas de caminhões. A imaginação dela era limitada pela sua própria vaidade. Ela nunca compreendeu que a logística de que eu falava não era sobre caixas e contentores. Era sobre o fluxo de capital global. Eu sou o arquiteto sombra. Quando os governos não sabem como evitar uma bancarrota sem alarmar o público, o meu telefone toca. Eu sou o homem que desenha a saída de emergência antes mesmo de o prédio começar a arder. O Dr. Fontes abriu o dossiê. Ele apontou para a lista de nomes propostos para a nova direção executiva da fusão. E foi aí que o destino,
com o seu sentido de humor cruel, me entregou a carta final. O terceiro nome na lista, destacado como favorito para vice-presidente de operações, era Gonçalo Vieira. Eu conhecia aquele nome. Conhecia-o melhor do que gostaria. Gonçalo era o homem charmoso e ambicioso com quem a Beatriz tinha almoços de negócios prolongados todas as terças e quintas-feiras. O homem que conduzia um descapotável alugado e usava relógios vistosos que, eu sabia, eram falsificações de alta qualidade. A Beatriz tinha apostado nele. Na cabeça dela, o Gonçalo era o bilhete premiado, o futuro brilhante que a tiraria da monotonia de estar casada comigo. Ela achava que ele era um tubarão. Mas ali, naquela sala silenciosa, ele não passava de um nome numa folha de papel que eu controlava. O doutor Fontes olhou para mim, aguardando a minha validação. Ele explicou que o conselho estava inclinado a aprovar o Gonçalo devido à sua imagem pública agressiva. Ele pediu a minha opinião técnica. O momento era perfeito. Eu podia ter dito tudo. Podia ter revelado o caso. Podia ter exposto a traição. Mas a vingança de um homem como eu não é feita com gritos ou escândalos emocionais. É feita com frieza burocrática. Eu peguei na minha caneta barata, aquela esferográfica de plástico azul que a Beatriz tentou deitar ao lixo 3 vezes porque dizia que envergonhava a família. Olhei para o nome do amante dela. Pensei em todas as vezes que ela me comparou a ele, subtilmente, dizendo que eu devia ter mais ambição, ser mais como os homens de sucesso que ela conhecia. Com um movimento suave e preciso, tracei uma linha vermelha sobre o nome dele. Sem hesitação. Sem tremer. Olhei para o doutor Fontes e disse simplesmente que ele era um risco estrutural. Disse que ele era vaidoso e imprudente, o tipo de homem que afunda um navio para tentar vender os botes salva-vidas. O doutor Fontes não questionou. Para ele, a minha palavra era lei. Ele assentiu gravemente, pegou no dossiê e fechou-o. Com aquele simples gesto, a carreira do Gonçalo acabou. Não apenas naquela fusão, mas em qualquer lugar onde a influência do doutor Fontes chegasse, o que significava, essencialmente, em todo o lado. Levantei os olhos e vi um movimento através do vidro fosco da porta dupla. Uma sombra familiar. A Beatriz estava lá fora. Ela tinha visto. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas conhecia a linguagem corporal do poder. Ela viu o homem mais rico de Portugal pedir a minha permissão. Ela viu-me riscar o futuro do homem que ela pensava ser o seu salvador, com a indiferença de quem espanta uma mosca. E pela primeira vez em 10 anos, eu vi a silhueta dela encolher-se. Ela não estava apenas confusa agora. Ela estava aterrorizada. Porque ela estava a começar a perceber que o marido que ela desprezava não era um peão no tabuleiro dela. Ele era a mão que movia as peças. Quando voltei a entrar no salão de baile, a atmosfera tinha sofrido uma mudança tectônica. A música continuava a tocar, uma melodia suave e irrelevante, mas ninguém a ouvia. Os convidados, aqueles alpinistas sociais famintos que a Beatriz tanto idolatrava, tinham sentido a inversão da polaridade magnética da sala. Eles afastaram-se para me deixar passar, abrindo um corredor largo no meio da pista de dança. Não o fizeram por educação. Fizeram-no por um instinto de preservação puro e duro. Eles sabiam, de alguma forma primitiva, que a hierarquia tinha sido reescrita naqueles 15 minutos em que estive ausente. A Beatriz estava parada perto da entrada, com um copo de champanhe a tremer perigosamente na mão esquerda. A máscara de confiança blindada que ela usará durante 10 anos tinha se dissolvido, deixando à mostra uma mulher aterrorizada e subitamente envelhecida. Ela olhou para o telemóvel, e a luz do ecrã iluminou o pânico no rosto dela. As más notícias viajam à velocidade da luz nestes círculos restritos. Um primo dela, aquele que trabalhava no fundo de investimento, sussurrou-lhe algo ao ouvido e afastou-se rapidamente, como se ela fosse contagiosa. Eu sabia exatamente o que ele lhe tinha dito. O rumor sobre a queda em desgraça do Gonçalo já estava a circular como veneno nos grupos de mensagens privados da elite financeira. O cancelamento do futuro dele não precisou de um anúncio oficial, bastou o meu risco numa folha de papel para que o cheiro a fracasso se agarrasse a ele, por extensão, a ela. A Beatriz olhou para mim, com os olhos arregalados e úmidos, à procura de uma boia de salvação.
Ela procurava desesperadamente o marido simples, o homem passivo que ela podia manipular e humilhar para se sentir superior. Mas esse homem nunca existiu. Eu passei por ela sem abrandar o passo, sem lhe oferecer sequer o conforto de um olhar de raiva. A indiferença é a arma mais cruel. Vi o momento exato em que a realidade a atingiu como um comboio de mercadorias. As pessoas que ela passará a vida inteira a tentar impressionar, os banqueiros, as herdeiras, os magnatas, estavam agora a virar-lhe as costas deliberadamente, erguendo uma barreira física de ombros frios e costas voltadas. Aos olhos implacáveis daquele salão, ela tinha cometido o pecado capital da alta sociedade, a incompetência estratégica. Ela tinha se tornado uma piada instantânea, a mulher que tinha sido estúpido o suficiente para não reconhecer que dormia ao lado de um imperador enquanto corria atrás de um bobo da corte. O isolamento dela era absoluto. Ninguém se queria associar ao erro dela. Ela ficou ali, sozinha no meio da multidão, rodeada de luxo, mas desprovida de qualquer valor, vendo seu castelo de cartas desmoronar-se em tempo real, sem que eu precisasse de levantar um dedo para empurrar. Empurrei as pesadas portas de carvalho e saí para o terraço de pedra, deixando para trás o zumbido abafado do salão de baile. O ar noturno da Serra de Sintra bateu-me no rosto, frio e úmido, carregando o cheiro de pinheiros e terra molhada, um contraste violento com o perfume enjoativo de lírios e ambição que saturava o interior da festa. Não olhei para trás, mas a minha pele formigava com a sensação física de 300 pares de olhos cravados nas minhas costas. Eu sabia que a Beatriz me tinha seguido. Conseguia ouvir o som distinto dos saltos altos dela baterem irregularmente na calçada portuguesa, um ritmo frenético que denunciava o pânico que finalmente quebrara sua compostura gelada. Ela parou sob o arco de pedra iluminado, a apenas 5 metros de mim. Não precisei de me virar para saber que ela estava a tremer. Não de frio, mas daquela náusea vertiginosa que atinge alguém quando percebe que acabou de deitar fogo à própria casa com todos os seus bens lá dentro. Durante 10 anos, ela tratou-me como um acessório necessário, mas embaraçoso, algo para manter nos bastidores enquanto ela brilhava no palco principal. Mas naquela noite, a cortina tinha caído e revelado a maquinaria nua dos bastidores. Ela tinha visto os homens que governam o mundo financeiro, homens que ela passará a vida a tentar seduzir socialmente, levantarem-se para me cumprimentar. E pior, ela tinha visto o amante dela, a sua aposta para uma vida de glamour, ser reduzido a nada com um simples risco de tinta numa folha de papel. Caminhei até a zona dos carros. O parque de estacionamento parecia um estende de automóveis de luxo, repleto de máquinas polidas que gritavam dinheiro novo. O funcionário do valet, um rapaz jovem que horas antes tinha olhado para o meu fato com um esgar de superioridade, correu agora na minha direção como se a vida dele dependesse disso. Ele tinha visto a interação com o Dr. Fontes. As notícias viajam rápido entre a criadagem, muitas vezes mais rápido do que entre os convidados. Ele abriu a porta do meu carro com uma reverência profunda, segurando o puxador como se fosse feito de cristal frágil. O meu carro era um Volvo cinzento de há 10 anos. Sólido. Discreto. Seguro. A Beatriz odiava aquele carro. Dizia que era um símbolo da minha falta de ambição, uma mancha na imagem perfeita que ela tentava projetar. Enquanto me sentava no banco de condutor, gasto e moldado ao meu corpo. Olhei pelo espelho retrovisor uma última vez. A Beatriz estava sozinha na entrada, uma mancha branca luminosa contra a escuridão da serra. As amigas dela, aquelas hienas sociais que normalmente a rodeavam, tinham desaparecido, sentindo o cheiro a fracasso e afastando-se para não serem contaminadas. Ela parecia pequena. O vestido de designer, que custará 5.000 euros, parecia agora uma fantasia ridícula numa peça de teatro que tinha sido cancelada. Rodei a chave na ignição. O motor ganhou vida com um ronco suave e constante. Sem explosões, sem rugidos para chamar a atenção. Apenas eficiência pura. Coloquei o cinto de segurança e senti o telemóvel vibrar no bolso interior do casaco. Uma vez. 2 vezes. Uma pausa longa, e depois uma terceira vez. Sabia que era ela. Podia imaginar as mensagens a aparecerem no ecrã. Desculpas. Perguntas. Acusações disfarçadas de confusão.
Talvez ela estivesse a perguntar por que é que eu nunca lhe disse a verdade. Mas a realidade era que eu sempre lhe disse a verdade. Eu disse-lhe que resolvia problemas. Disse-lhe que valorizava a privacidade. Ela é que escolheu não ouvir, porque na sua hierarquia de valores, a verdade que não brilha não conta. Não toquei no telemóvel. O silêncio seria a minha última resposta, e a mais devastadora de todas. O bloqueio não seria digital, seria total. Arranquei devagar, os pneus a esmagarem o cascalho com um som satisfatório. Enquanto o carro deslizava pela estrada sinuosa, engolido pelo nevoeiro denso de Sintra, senti um peso imenso a dissolver-se dos meus ombros. O peso de ser subestimado, o peso de fingir ser menos do que era para não ferir o ego frágil dela. Atrás de mim, ficava uma mulher que tinha apostado tudo na aparência e perdido a substância. Ela ficava lá com a conta para pagar, a conta emocional, social e, em breve, a financeira, quando a carreira do Gonçalo colapsasse na segunda-feira de manhã. Eu não sentia raiva. A raiva é uma emoção quente, uma ligação. Eu senti apenas uma frieza clínica, a mesma que usava para fechar empresas falidas ou reestruturar dívidas soberanas. O contrato estava terminado. Conduzi para a noite, sozinho, mas nunca mais solitário. O homem do fato velho tinha deixado o edifício, e com ele, levou toda a fundação sobre a qual a vida dela fora construída. A estrada à minha frente estava vazia e escura, mas pela primeira vez em muito tempo, o caminho era inteiramente meu. Acelerei, deixando o palácio, a festa e a minha antiga vida desaparecerem no retrovisor, transformando-se em nada mais do que um ponto de luz distante que se apagou na curva.